Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria, um privilégio estar aqui nesse momento, trazendo esse estudo da Palavra de Deus, né? Nós temos já estudado as 9 marcas de uma igreja saudável, e agora a gente tem esse desafio que a, que a Ângela e o pastor Paulino passaram de gravar essas aulas, gravar os cultos, como nós já estamos fazendo há algum tempo. Esses tempos pelos quais nós estamos vivendo no momento é um tempo de desafio, de reinvenção também, onde, graças a Deus, temos a tecnologia que pode nos auxiliar a continuarmos aprendendo a palavra de Deus, mesmo à distância. Já peço perdão se de repente algum barulho, alguma interrupção. Eu estou gravando aqui em casa e a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Tem o barulho da rua, tem o barulho de tudo que está passando, enfim. Então, qualquer interrupção, já peço perdão e espero a compreensão dos irmãos. Quem sabe em breve tenhamos aí na nossa igreja um estúdio de gravação onde possamos gravar essas aulas para abençoar vidas, né? Então, ao longo dessa caminhada, nós temos estudado nas quartas-feiras as 9 marcas de uma igreja saudável. Juntamente com esse vídeo, eu vou deixar um material que você pode estar acessando online. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. E ali você vai poder estar acessando aquilo que eu estou olhando aqui na minha frente. Tem a tela do meu computador, que é onde tem todo o desenvolvimento da lição de hoje. Então eu peço encarecidamente que você acesse, não só pelo trabalho que deu fazer esse desenvolvimento desse material, mas também para que você acompanhe, tá, juntamente comigo aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou lendo. Então você pode fazer isso ao mesmo tempo que você acompanha aí no vídeo ou ouvindo. Você pode estar acompanhando aí na apresentação desse slide, tá bom? Antes de nós começarmos, vamos orar, pedir para que o Senhor Deus fale conosco através da sua palavra. Amém? Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos por esse momento. Pedimos agora, Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito ministre nas nossas vidas, ó Deus, que possamos aprender um pouco mais sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Que a Tua boa mão seja conosco, Deus. Que o Senhor fale às nossas vidas. Que o Senhor ministre no nosso coração, Pai. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Pai, as falhas e os pecados do nosso país. Ó Deus, tem misericórdia, Deus. Pai, repreenda essa pandemia, Deus, tem misericórdia de nós. Para que possamos, ó Deus, como igreja, retornarmos a nos reunirmos juntos, a participarmos juntos da comunhão que o Senhor tem dado a nós. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Então, nós temos estudado aí as 9 marcas de uma igreja saudável. Pastor Paulino, eu e a Ângela, nós estudamos algumas marcas, e aí você vai ver no material que eu enviei para você, vai ter aí um panorama dessas marcas que nós já estudamos. Então, nós começamos estudando a importância da pregação expositiva. Nós vemos a importância que a pregação, quando ela é expositiva, quando ela acompanha uma metodologia, né, ela fica mais fácil de ser gravada em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Nós vimos que Jesus pregava expositivamente, nós vimos que os apóstolos pregavam expositivamente a palavra de Deus. Depois nós vimos um pouquinho sobre a teologia bíblica. Eu dei algumas aulas sobre teologia bíblica, fiz uma diferenciaçãozinha entre o que é a teologia bíblica no campo de estudo, por assim dizer, e naquilo que também o livro das 9 marcas
do Mark Reeves, ele se propõe, que é um pouquinho diferente quando a gente pensa em teologia bíblica dentro da academia e quando a gente pensa em teologia bíblica dentro da igreja. Então, a teologia bíblica dentro da igreja, né, está voltada exatamente com o ponto anterior, quando a gente fala um pouquinho sobre a pregação. Então, o Mark Reeves fala que a Bíblia precisa ser o centro da pregação, a Bíblia precisa ser o centro das atividades da igreja, a Bíblia precisa ser o centro de toda a igreja. Então, a igreja, ela precisa ser biblista, por assim dizer, né? Então, quando a gente estuda isso, quando a gente analisa esse ponto, nós estamos percebendo que estamos fazendo com quê? Com que a Bíblia seja o centro de tudo. Então, das nossas exortações, dos nossos estudos, dos nossos ensinos, dos nossos cânticos e da nossa pregação. Uma igreja que não se alimenta da teologia bíblica, ela acaba sendo uma igreja doente, ela acaba tendo maiores problemas. Até a Ângela, na última vez que eu falei sobre teologia bíblica, e foi a última vez que eu ministrei aula, em um determinado texto que eu acabei fazendo a exposição, eu falei que para nós entendermos esse texto, eu não lembro agora qual explicitamente era o texto da Bíblia, nós precisávamos entender que Jesus é a chave hermenêutica desse texto. Quero abrir uma aspas para dizer o seguinte: a gente hoje vive uma teologia liberal, principalmente pregada por novos pregadores que nós temos visto aí aparecendo, né? Enfim, pessoas, inclusive, que eram pessoas consideradas pessoas bíblicas, mas que hoje acabam saindo um pouquinho dessa centralidade bíblica. E para embasar a sua teologia, muitas vezes herege, eles colocam como sendo que Jesus é a chave hermenêutica para se entender todo o Novo Testamento. E a gente precisa tomar um cuidado e fazer uma distinção bastante significativa. E talvez eu não tenha sido muito claro quando eu falei que Jesus era a chave hermenêutica. Quando eu disse naquele momento que Jesus era a chave hermenêutica daquele determinado texto, eu quis dizer exatamente isso, que para nós compreendermos aquele texto, o que desvendava, o que mostrava que aquele texto, qual era a interpretação desse texto, nós precisávamos olhar aquilo que Jesus havia dito a respeito daquele texto, porque aquele texto estava ligado inteiramente àquilo que Jesus havia dito. A gente precisa tomar cuidado porque a Bíblia, ela tem várias chaves hermenêuticas, por assim dizer. Porque na verdade a Bíblia interpreta a Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acabam pegando textos às vezes de difícil interpretação, ou às vezes nem tão difícil, às vezes o texto é claro, o texto é óbvio, e aí vai pegar e dizer: isso aqui não serve porque Jesus não disse isso, porque Jesus não tratou sobre isso, porque Jesus não falou dessa forma. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E talvez eu tenha trazido isso de forma dúbia, né? Essa ideia de que essa chave hermenêutica sendo Jesus, é lógico que Jesus nos ajuda a interpretar as Escrituras. Nós precisamos olhar a Bíblia de ponta a ponta e a Bíblia fala sobre Jesus. Mas a gente precisa tomar cuidado quando nós vamos interpretar um texto, quando nós vamos olhar um texto, precisamos olhar o que toda a Bíblia diz a respeito daquele determinado texto, tá? Por exemplo, quando a gente fala sobre casamento, Jesus deixa muito claro que conforme Gênesis, né, diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Né? Então, a gente vê que o casamento ele é monogâmico, né? Então é só entre duas pessoas, não há espaço para poligamia. E o casamento, nesse sentido em que Jesus falou, ele é heterossexual, não há espaço para outro tipo de casamento, né? Só que Jesus não falou explicitamente dizendo que o casamento era heterossexual, né? Ele deixa claro, ele deixa claro essa ideia de heterossexual, mas ele, em um princípio assim vago, ele não deixa
ele não fala explicitamente que, por exemplo, existe o casamento homossexual, né? Então, quando a gente analisa e observa, quem vai falar muito sobre isso é o próprio Antigo Testamento e o próprio apóstolo Paulo. Vai falar exatamente sobre essa ideia do casamento, ele precisa ser um casamento heterossexual. Esses novos pregadores que surgem hoje acabam dizendo que aquilo que o apóstolo Paulo fala ou aquilo que o Antigo Testamento fala sobre casamento não é válido quando, por exemplo, fala-se a respeito de casamento, sobre a ideia do homossexualismo, por exemplo. Porque Jesus não disse de forma direta que sobre a proibição ou sobre o pecado da homossexualidade, então isso quer dizer que Jesus validou, por assim dizer. E não, simplesmente não. Esses falsos pregadores vão usar essa ideia dessa chave hermenêutica, dizendo que nós temos que olhar tudo pelos olhos de Jesus, e aí acabam distorcendo aquilo que Jesus disse, ou distorcendo aquilo que Jesus não disse, e aí tentam trazer falsas heresias para dentro da igreja. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, cada texto precisa ser olhado o seu contexto, olhado de forma bíblica, porque toda a escritura ela é inspirada por Deus e a revelação ela é progressiva. Então a gente vai acabar percebendo que aquilo que foi revelado no Antigo Testamento vai se desvendando até a chegada do Novo Testamento, até a chegada daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, daquilo que o apóstolo João escreveu, daquilo que Pedro escreveu. Então a gente precisa sempre analisar e tomando esses cuidados. Não é porque Jesus não disse determinada coisa, por exemplo, que Jesus, por exemplo, não disse que fumar é pecado, Jesus não fala sobre isso, mas o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer que o nosso templo é morada do Espírito Santo, que nós devemos preservá-lo em santificação e honra. Então isso não quer dizer que só porque Jesus não disse isso, que o nosso templo é morada do Espírito Santo, que eu posso fazer tudo aquilo que der na minha telha. E esses pregadores usam essa ideia dessa chave hermenêutica sendo Jesus para tentar acabar distorcendo isso. Então, naquele determinado texto que eu falei com os irmãos naquela quarta-feira, nós precisávamos para compreender e entender o que aquele texto estava dizendo a respeito da lei, precisávamos entender o que Jesus havia dito a respeito da lei. Então esse é um ponto. Agora, tem momentos na lei em que a gente vai observar o Antigo Testamento e que a gente vai precisar observar o que o apóstolo Paulo disse a respeito daquele determinado texto. Por exemplo, quando a gente olha Hebreus, quando olha a ideia dos sacrifícios, quem desvenda, quem revela isso a nós, os propósitos do sacrifício e o propósito do novo sacrifício que é Cristo, o sacrifício que vem e traz uma nova vida, né, por assim dizer, é o autor de Hebreus. Então, não diretamente Jesus. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado sobre isso. Então, nós estudamos um pouquinho sobre essa ideia da teologia bíblica. E aí nós caminhamos um pouquinho mais. A pastor Paulinho e Ângela falou um pouquinho sobre a questão do evangelho, de que uma igreja bíblica é uma igreja que vive o evangelho. Uma igreja bíblica, uma igreja saudável também é aquela que tem um entendimento bíblico da conversão. Aliás, é até importante a gente ressaltar isso, principalmente conversando com os pais. Pais, é necessário que você leve o seu filho a conhecer Jesus e não conhecer simplesmente a igreja. Tem muitos pais que têm o bom ritual, por assim dizer, né? A boa atitude de levar o seu filho à igreja. Mas antes de levar o seu filho à igreja, você tem a responsabilidade de apresentar o evangelho de Jesus para o seu filho e para a sua filha. Questioná-lo a respeito da salvação, questionar a respeito do pecado. É importante porque o que a gente observa ao longo dos nossos dias é que nós percebemos muitas pessoas que são convencidas e não foram convertidas, porque
nunca foi apresentado o evangelho. Até você pergunta assim, quando aconteceu a sua conversão? A pessoa simplesmente não sabe responder, porque o evangelho não foi lhe apresentado. Então, é necessário que eu, que você, que nós levemos os nossos filhos e as nossas filhas à conversão a Cristo, a conhecer a Jesus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. A igreja é apenas a maravilhosa ferramenta, por assim dizer, que Deus nos deu para que pudéssemos ter comunhão uns com os outros, celebrarmos ao nome do nosso Deus, mas o papel de levar, e a igreja também tem esse papel, lógico, né, de levar a Cristo às pessoas, mas você que é pai, você que é mãe, tem a responsabilidade de levar o evangelho de Jesus, de confrontar o seu filho com respeito à sua conversão, isso desde pequeno, para que ele possa entender. Então, a Giovana, quando chegou agora com 4 anos, eu sentei com ela e expus o plano da salvação para ela. E após tempo de oração entre eu e Renata, nós oramos, buscamos ao Senhor, e a Giovana tomou a decisão por Jesus. Então, porque eu sei que essa é uma responsabilidade minha, né? Não por eu ser pastor, mas por eu ser pai da Giovana. Então, assim a gente fez com que a Giovana entregasse sua vida a Cristo e ela conhecesse plenamente o Evangelho. Então, é importante isso. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do evangelismo, né? Então, a gente vai entrar nessa nova marca de uma igreja saudável, que é o evangelismo, né? Então, o Mark Reeves vai trabalhar a quinta marca, né? Um entendimento bíblico daquilo que é evangelismo. Então, até se você olhar no seu material, lá vão ter 4 fotos, né? De 4 posturas ou de personagens que nós achamos que é o evangelismo, né? Então, a gente conhece, por exemplo, Billy Graham, que foi um grande evangelista. Então, quando você pensa em evangelismo, você pensa, nossa, não, evangelismo, o evangelista foi Billy Graham, ou então o evangelista foi Jonathan Edwards, ou então o evangelista até a visão, às vezes, distorcida daqueles falsos pregadores que nós vemos hoje na televisão, que pregam uma coisa e, na verdade, eles só querem saber, muitas vezes, do dinheiro das pessoas. Então, a gente tem, às vezes, uma visão distorcida. Então, o evangelismo é apenas para os apóstolos, foram os apóstolos que foram os grandes evangelistas. Então, surgem algumas questões quando nós pensamos em evangelismo ou quando nós pensamos em evangelização. Então, a primeira questão que muitas vezes vem, né, e aí eu estou até lendo o material, por isso que é importante você estar acompanhando comigo, eu estou lá na parte que diz assim, surge ainda outras questões quando pensamos em evangelização. Então, quais foram as questões que eu coloquei aqui que o livro nos leva a refletir? Então, muitas vezes pensamos, né, somente aqueles com o dom de evangelizar é que devem praticar o evangelismo? Então, será que muitas vezes a gente não tem essa cosmovisão, porque a Bíblia fala sobre dom de evangelismo, sobre o dom de evangelizar? Será que somente essas pessoas que têm esse dom é que podem evangelizar? Será que temos que terceirizar o evangelismo na nossa igreja? Será que devemos, e quando eu falo em terceirizar, por exemplo, não financeiramente, né? Mas muitas vezes temos um ministério específico de evangelismo dentro da nossa igreja. Eu, por exemplo, fiz parte de um ministério dentro da Igreja Cristã Evangélica por 10 anos de evangelismo. Então, quando a gente pensa em evangelismo, fala, não, a nossa igreja evangelismo é porque nós temos um ministério de evangelismo. Eu evangelizo porque a nossa igreja tem um ministério de evangelismo. Então, é um ponto que a gente vai pensar um pouquinho. Uma outra questão, em uma época pluralista, será que devemos incomodar as pessoas a se tornarem cristãs? Quando eu falo de pluralidade, eu estou falando da pluralidade da religião.
Então, não, hoje tem uma série de religiões e tal, hoje a sociedade prega que a verdade é relativa, então por isso eu não tenho que incomodar as pessoas a respeito do evangelho, a respeito da evangelização, a respeito de elas se tornarem cristãs. Então esse é um outro ponto que a gente precisa pensar, que muitas vezes a pessoa pensa, não vou incomodar e tal. A gente precisa pensar que nós não estamos pregando uma religião. Nós não estamos convencendo as pessoas a se tornarem cristãs para elas se tornarem evangélicas ou se tornarem crentes. Não. A evangelização é a expressão é a expressão do evangelho, é levar a pessoa ao conhecimento e a conhecer quem é Jesus Cristo, e não uma religião e não uma igreja. Por isso que a gente não está incomodando ninguém, porque quando a gente fala das boas novas do evangelho, não há nada igual com o evangelho. A gente precisa tomar esse cuidado para não acabar achando que evangelizar é apresentar uma religião. Às vezes até uma outra desculpa que nós damos: será que eu tenho preparo teológico para evangelizar? Então às vezes a pessoa fica pensando, não, eu não tenho preparo teológico, eu não fiz um seminário, eu não fiz um curso de teologia. Será que a gente precisa disso, de um curso de teologia para evangelizar? A gente vai acabar percebendo que não. E uma outra questão que eu coloquei aqui, será que não cabe apenas aos pastores e aos líderes da igreja o papel de evangelista? Então muitas vezes a gente espera que o pastor ou que os líderes sejam as pessoas que levem o evangelho de Cristo, mas a gente vai perceber que não é bem assim. O fato é que uma igreja saudável é composta por um povo que entende biblicamente seu papel como evangelista e pratica de forma árdua o evangelismo. Então, uma igreja saudável, ela entende, ela compreende na sua totalidade, desde a criancinha até o mais velho, de que ela é um evangelista, de que ela necessita levar o evangelho de Cristo, que ela precisa pregar a salvação àqueles que estão se perdendo. Isso é importante porque nós estamos, com o passar do tempo, perdendo essa identidade de evangelista. Nós, com o passar do tempo e das décadas, não estamos mais levando as pessoas ao conhecimento de Jesus. E uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza, que fala do evangelho, que proclama o evangelho da salvação. Então, esse tópico sobre evangelismo é dividido em duas partes, né? A grosso modo. Hoje a gente vai tratar sobre quem deve evangelizar na igreja. Quem são as pessoas que têm esse papel de evangelizar dentro da igreja? Então nós vemos na Bíblia inúmeras passagens sobre evangelismo. Desde quando a gente olha, por exemplo, a nação e o povo de Israel, nós vemos que talvez a principal talvez a principal finalidade da nação e do povo de Israel era a proclamação do evangelho, do reino de Deus, e a estratégia que Deus havia traçado para o povo de Israel é que a nação fosse uma nação próspera, que a nação fosse uma nação abundante em bênçãos, e as pessoas seriam atraídas, né, por causa da santidade do povo de Israel. E acaba que não é que os planos de Deus se frustraram com relação a isso. Os planos de Deus jamais são frustrados. O fato é que a nação de Israel não quis essa missão. E aí Deus falou: já que vocês não querem, eu vou entregar a outros. Mas o fato é que a partir do momento que vocês não querem essa missão, vocês não têm objetivo, vocês não têm a finalidade, vocês perdem o propósito de existir. E é por isso que nós vemos que hoje a nação de Israel é reduzida a uma pequena terra, um pequeno espaço no Oriente Médio, cercada por inimigos, e cuja nem a capital, que é Jerusalém, eles podem considerar como sendo sua capital. Por quê? Porque a nação de Israel perdeu o seu propósito.
O que eu estou querendo dizer? É que quando a igreja também não evangeliza, a igreja também perde o seu propósito. E ora, se a igreja perde o seu propósito, não tem por que ela existir. Então é por isso que nós vemos hoje igrejas fecharem, igrejas falirem, por assim dizer. É porque Deus deixou de derramar o seu poder na igreja? Não somente isso, mas porque a igreja perdeu o propósito de glorificar a Deus. E uma das principais maneiras de nós glorificarmos a Deus é evangelizar, é vermos vidas se convertendo, é vendo vidas sendo salvas através do poder de Cristo. Vamos ver alguns textos com relação a isso. Lá em Romanos capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, o apóstolo Paulo dizendo sobre essa ideia de ele ser devedor. Então, ele se sentia compelido a pregar o evangelho porque ele se sentia que ele devia isso aos gregos e aos romanos. Por que ele devia isso? Pelo fato de ele ter sido alcançado pelo evangelho de Cristo. Um outro texto também, que é o versículo 16 do mesmo capítulo, do capítulo 1 de Romanos, vai dizer assim, tudo isso tem no seu material, tá, gente? Então, você pode, quando você abrir lá, você vai ver os versículos lá direitinho. Então, diz o seguinte, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 1,16 que esse poder de Deus é derramado sobre a igreja e ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é esse poder, a palavra aí é dínamos, a palavra que vem realmente o evangelho vem realmente para transformar a vida da pessoa. Então ele não se envergonha do evangelho. Muitas vezes a gente se pega constrangido em pregar o evangelho às pessoas. Não, estou com vergonha de pregar o evangelho. A gente precisa proclamar o evangelho, meu irmão e minha irmã. A gente precisa dizer às pessoas que elas necessitam de Cristo Jesus. Senão não há por que existir igreja, não há por que existir o evangelho. Não há por que existir uma igreja determinada, A 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 vai dizer algo muito interessante também. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo dizendo a mesma ideia, ele agora usando a palavra aqui, que ele não tem do que se gloriar, porque sobre ele pesa essa obrigação. Então ele era um evangelista e ele levava o evangelho, levava as pessoas ao conhecimento de Cristo, e ele não se gloriava de fazer isso, porque era uma obrigação que ele sentia exatamente por ele entender que ele deveria pregar o evangelho. Então a chamada ao evangelismo não é restrita somente aos discípulos, Olha, quando a gente olha Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, é um texto bastante conhecido, Vai dizer o seguinte: Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Então, fica muito claro, fica muito evidente que a grande comissão, que é esse texto de Mateus capítulo 28, versos 18 e 19, fica muito claro que essa chamada a pregação e a proclamação do evangelho não era somente para os discípulos de Cristo, Quais discípulos? Os apóstolos, os 12 apóstolos,
Porque tem algumas pessoas que falam, não, aquela chamada da grande comissão é somente para os discípulos de Cristo, é somente para os apóstolos. Não. Eu e você temos, como o apóstolo Paulo diz, a obrigação. Lembra? O apóstolo Paulo vai dizer essas palavras depois da grande chamada da grande comissão. E ele se sentia obrigado, ele se sentia compelido a pregar o evangelho. Nós também, então, temos que fazer a mesma coisa. Só quero ler alguns textos aqui em Atos. Deixa eu só abrir direitinho aqui. Em Atos, capítulo 5, verso 42, olha só o que diz. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, que Jesus é o Cristo. Então, Atos capítulo 5, verso 42, está falando da igreja primitiva, do que movia a igreja primitiva naquele determinado tempo, naquela determinada época, que era a proclamação do evangelho. Eles não se cansavam de anunciar, não se cansavam de pregar o evangelho. O outro texto também, Atos capítulo 13, verso 32, vai dizer uma coisa muito interessante. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita, anunciada aos nossos pais. Um outro texto, Atos 15, 35, vai dizer: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, fica muito claro, fica muito evidente de que essa chamada da proclamação do Evangelho é um dever, é uma obrigação. Quando nós não cumprimos esse dever, essa obrigação, a igreja perde o propósito de existir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Em outras palavras, estou lendo aqui no material, né? Em outras palavras, vemos que a grande comissão não se resume aos líderes de uma igreja ou aos apóstolos ou às pessoas que possuem dons de evangelizar. A grande comissão depende de mim e de você. E a gente percebe que a igreja, ao longo do tempo, está perdendo esse desejo, essa ânsia, essa vontade de evangelizar. Olha só que outro texto, e esse texto é muito interessante, porque Atos capítulo 8 vai falar sobre a grande perseguição que se levanta contra a igreja de Cristo pelos judeus. E o estopim é a pregação de Estevão, que era um diácono, não era nem um apóstolo, né, nem um discípulo, era um dos diáconos da igreja primitiva. E ele, por conta do evangelho, ele é morto, ele é apedrejado. O Paulo, que na época se chamava Saulo, observa tudo aquilo e se levanta uma grande perseguição contra a igreja. E olha só o que Atos capítulo 8, versículo 1 a 4 vai dizer. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os à prisão. E aí o versículo 5 vai dizer exatamente essa ideia de que a igreja, ela, mesmo diante dessa perseguição, se você ler o capítulo 8 inteiro, você vai perceber que mesmo diante dessa perseguição toda que foi levantada contra a igreja perseverou e proclamou o evangelho de Cristo. Nós hoje não estamos vivendo uma grande perseguição. Nós hoje não estamos vivendo um momento extremamente difícil ainda, mas estamos deixando de pregar o evangelho. Estamos deixando de proclamar esse Cristo. Quando nós olhamos Atos capítulo 11, versículos 19 a 21,
Uma outra verdade a gente acaba encontrando nesse texto também, você vai olhar no seu material, mas diz assim: os que foram dispersos, então nós vimos no capítulo 8 essa dispersão por conta da perseguição. Olha o capítulo 11, falando desses dispersos, aqueles que foram, que tiveram que fugir por conta da perseguição. Olha o que o texto diz. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então eles anunciaram a palavra de Deus, mas havia no coração ainda da igreja o desejo e o mandamento de apenas anunciar aos judeus. E na verdade o que a gente percebe, e muitos teólogos falam a respeito disso, de que a grande perseguição que houve contra a igreja, o estopim disso foi exatamente porque a igreja deixou de proclamar o evangelho de Cristo aos não-judeus, e por isso que a igreja foi dispersa em toda a terra, né? Então o texto vai dizer, né? Alguns deles, porém, continuando, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, diante de toda essa complexidade, dessa grande perseguição que a igreja vivia, eles continuaram pregando e proclamando o evangelho. Continuaram pregando e falando de Cristo Jesus. Continuaram exortando e levando a igreja à salvação. Então Pedro exorta, a gente não precisa abrir o texto, né? Mas Pedro nos exorta a estarmos preparados a responder a toda dúvida sobre a esperança que vivemos em Cristo. Nós vemos isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É bem interessante esse texto, porque o apóstolo Pedro tinha essa convicção de que nós deveríamos estarmos preparados. Quem deve, então, a pergunta que nós iniciamos esse estudo é: quem deve pregar o evangelho? Eu e você. Todo aquele que se considera igreja. Todo aquele que é chamado de povo de Deus. Todo aquele que proclama o evangelho da salvação. Para encerrar, até coloquei aqui no seu material, eu coloquei assim, né? Quando proclamamos o evangelho, somos reconhecidos como quem ama uns aos outros, cumprindo assim o que Jesus disse que deveríamos fazer: amar e anunciar o seu amor. A gente vê isso lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Essas são as marcas do verdadeiro discípulo, e o tempo hoje é oportuno para anunciar esse evangelho. E Romanos capítulo 10, versículo 15 diz algo que é surpreendente, mas algo que a gente precisa refletir, né? O apóstolo Paulo pega uma porção dos Salmos, né? Ele escreve assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15. Meus irmãos, eu quero desafiar a mim e a você a sermos evangelistas, a proclamarmos o evangelho, a falarmos de Cristo. As pessoas estão sedentas de Deus, principalmente nesse momento que nós vivemos. Então, para um pouquinho aquilo que você muitas vezes está fazendo. Às vezes a gente passa tanto tempo na internet, no WhatsApp, não é verdade, no Facebook, na pregação do domingo. Eu exortei a mim e a você a tirarmos um tempo de oração, a anunciarmos o evangelho e nos alegrarmos em Deus por causa da ressurreição. Faça um compromisso de levar o evangelho, de compartilhar versículos bíblicos.
Pega versículos bíblicos que Deus tem falado ao seu coração. Tira uma foto, mande para aquela pessoa que você sabe que precisa, porque nós temos a esperança em Cristo. Nós temos Jesus. Nós temos essa esperança em Deus. E Ele não nos desampara em momento nenhum. Mas e a pessoa que nesse momento não tem essa esperança? Seja esse proclamador. Pega essas pregações que nós temos pregado aos domingos. Compartilha com essas pessoas. E ore para que Deus fale. Quem sabe, meus irmãos, nós não iremos ver um grande avivamento evangelista acontecendo na nossa igreja, na nossa nação. De repente, quando nós voltarmos os cultos em nossas igrejas, na nossa igreja, a gente não se surpreenda com aquela pessoa que não estava indo à igreja e que agora está indo porque ela ouviu uma pregação, ela ouviu um sermão bíblico, ela leu um texto que você enviou, ela ouviu, ela viu uma pregação que você enviou. É um tempo oportuno para pregarmos o Evangelho e anunciarmos a Cristo. Que a nossa igreja tenha essa marca. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui juntos, falando um pouco sobre o Evangelho de Cristo, sobre essa proclamação da Tua Palavra, que possamos ser proclamadores do Teu Evangelho e anunciarmos a Tua salvação em todo lugar que estivermos. Que a Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia possa realmente ser esse referencial, Pai, para a anunciação do Teu Evangelho, para que Teu nome seja glorificado, Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Que o bom Deus esteja conosco. E Ele está, com certeza. Deus abençoe.